Olá a todos, muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa masterclass, criada com muito carinho, com muita consciência e muito respeito, com o intuito de ajudar vocês a encontrarem caminhos mais seguros, mais conscientes e mais respeitosos na relação de você com seus filhos e como tirar as telas dos nossos filhos sem brigar. Né? E quando eu criei essa aula, eu toda vez eu revisito um pouco da minha história, eu revisito um pouco da minha vida e eu trago aqui para vocês muito do que eu trouxe na minha vida como mãe e as transformações que eu tive, e eu espero que vocês tenham bom uso de tudo que a gente vai falar por aqui. Para quem não sabe, eu sou a Bruna Garrocino, eu sou mãe solo desse garotinho bonitinho aqui da foto, do Natan. Natan acabou de fazer 9 anos. Tem um microfone aberto, gente. Se puderem se atentar em fechar, eu agradeço. O Natan tem 9 anos, né? Acabou de fazer. E a minha história com o Natan tem uma história de telas, mas as minhas formações como profissional para falar aqui com vocês, eu sou educadora parental, formada em educação positiva, especialista na infância e adolescência, me especializei em sono infantil também, com ênfase em apego seguro, sou educadora parental em apego seguro, em disciplina positiva e fui me especializar em tecnologias digitais na infância e adolescência e em dependências tecnológicas. E essas especializações vieram por conta da minha dor, do meu maternar. Então, antes da gente começar essa aula, eu preciso trazer para vocês a minha história com relação às telas. O Natan, como eu disse para vocês, ele tem 9 anos. Mas eu nem sempre fui a mãe consciente relacionada ao uso das tecnologias, e por um total desconhecimento meu, o Natan teve acesso precoce às telas desde muito bebê, né? Então eu achei algumas imagens que mostrava isso, o Natan bebezinho, com 6 meses de vida, com 1 ano e pouquinho, com o computadorzinho ligado, olha ele amarradinho, presinho na sua cadeirinha aqui no seu carrinho, vendo a galinha pintadinha, a popó, né? Que era um conteúdo que eu achava bonitinho, fofinho, e realmente é, né? Nunca imaginei que seria algo que poderia trazer tanto impacto nocivo no desenvolvimento dele, né? Ao mesmo tempo, sem conhecimento de conteúdo, ele estava aqui brincando e eu aqui com a TV ligada, provavelmente um noticiário, mostrando conteúdos que crianças não deveriam ter acesso. Estamos aqui no restaurante para ele poder ficar quietinho, bonitinho, para a gente poder conversar com os outros adultos, sociabilizar. Estava ele aqui com o celular vendo o desenho. Então, gente, a minha história com as telas é a força motriz de fazer revolução, que é o que eu fiz dentro da minha casa e o que eu espero fazer com a família de cada um de vocês. Eu, infelizmente, não tive acesso às informações. Até hoje, o senso comum normaliza o uso de telas. Então, eu quero dizer que tudo que eu vou trazer aqui para vocês não é um lugar de julgamento, porque se eu for olhar e criticar, eu já estou olhando para a minha própria história. E uma coisa que eu aprendi é que não importa quando, mas o que importa é o despertar. E a partir desse momento eu posso fazer escolhas diferentes, eu posso fazer mudanças positivas e duradouras para a vida. E é isso que eu quero ajudar vocês nessa masterclass hoje, né, de como tirar nossos filhos das telas. Então, foi por isso que eu busquei me especializar nesse assunto, seja para poder entender todo o impacto que meu filho teve no seu desenvolvimento, e ele teve atraso de fala, ele tinha rompantes emocionais severos, ele tinha uma dificuldade em atenção plena muito grande, dentre outras coisas. Né? E ele foi uma criança que perdeu os seus primeiros anos de vida em exploração, em interação social, em engajamento e em relacionamento com a mãe dele, porque o mais fácil era deixar ele nas telas, seja pelo meu desconhecimento e seja também por outras coisas que eu vou falar um pouco para frente, tá? Então, aqui não é um lugar de crítica, não é um lugar de julgamento, mas é um lugar de consciência. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido acesso às informações que eu tive quando ele só tinha 6 anos, eu teria feito mudanças mais cedo, né? E ele teria sofrido menos com tudo isso, com relação a esse uso, tá? E vamos então
começar a nossa masterclass. Primeiro, eu sempre preciso trazer para vocês uma definição do que é telas. Por quê? Porque a grande maioria de nós, né, e eu vejo muito nos meus atendimentos, acredita que tela, quando a Ah, gente fala eu vou fazer telas, xixi e eu vou fazer peraí, pipi em cima de gente, você. peraí, tem alguém falando com o neném aqui? Pronto, deixei no mute. É, as telas, né? A maioria acredita que é ou um celular ou um tablet, como a gente está vendo aqui na imagem, mas na verdade a tela ela pode ser algo mais amplo. De uma forma muito sucinta, eu gosto de definir que tela é todo e qualquer dispositivo eletrônico que emite, a gente chama de luz azul. Ou seja, gente, fiquem atentos com o microfone, por gentileza. Só achei aqui um aberto, para que senão eu me disperso, eu não dou conta. Então, as telas, né, são basicamente dispositivos eletrônicos portáteis, ou seja, que a gente leva para qualquer lugar, como um celular e um tablet, mas ou móveis, né, como um televisor, como um computador físico, um videogame de console, mas que são dispositivos que emitem essa luz artificial, essa luz azul aqui, que ela é muito nociva para a nossa pele, para a nossa visão, para o nosso sono. Então, quando eu falar de telas, gente, está englobando tudo que crianças fica hipnotizada e gosta, né? É o notebook, é o celular, é o videogame, é o computador físico, é o tablet, né? Até o próprio Kindle, ou seja, tudo que a gente trouxer como tela, a gente pode englobar esses dispositivos, lembrando que é independente ou não de estar conectado à internet. Falando em conexão à internet, toda a minha aula, eu preciso trazer alguma introdução para vocês de dados, para a gente mensurar o tamanho e o papel que a tecnologia e as telas têm tido na nossa vida e dos nossos filhos, porque somente através desses caminhos e dessas reflexões é que a gente vai conseguir, de fato, conseguir fazer as mudanças que eu quero propor para vocês ao longo da nossa masterclass. Esse dado é recente, é um instituto do We Are Social Meltwater. Ele é uma entidade sem fins lucrativos que faz levantamentos, normalmente trimestrais, no mundo com relação aos padrões de uso de tecnologia. E daí a gente tem, né, a cada trimestre esses dados aqui, que seria o tempo médio diário de uso de telas. E eu gosto de trazer isso porque às vezes a gente não percebe o tempo que a gente fica aqui, tá? Então, ó, a média mundial é essa linhazinha aqui, essa coluna que está em branco, ou seja, a média mundial é que a população mundial entre 16 e 64 anos passam, em média, em aparelhos conectados à internet, independente de qual seja, 6 horas e 40 minutos. Ou seja, a gente tem 6 horas e 40 minutos da média mundial. O Brasil, gente, a gente está no ranking, entendeu? Desde que eu acompanho esses dados, desde 2020, a gente sempre está nos 3 primeiros lugares, oscilando entre o segundo e o terceiro. E acreditem que a gente está diminuindo, tá? Porque a gente já chegou a uma média em 2022 de 10 horas e 18 minutos por dia. Média, gente, é uma média, tá? É a média de todo mundo que usa, chegando nessa média. Então, a gente pode imaginar que tem pessoas que usam o seu aparelho conectado à internet o tempo todo que estão acordados. É muito tempo da vida que a gente fica com esse aparelho ligado. Então, é muito importante a gente refletir sobre esse nosso padrão de uso aqui, né? Então, hoje, em janeiro de 2024, o brasileiro fica em média 9 horas e 13 minutos. Se a gente for parar para pensar, gente, essa média aí é como se a gente ficasse um terço do nosso dia preso às telas, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Nessa mesma pesquisa agora de janeiro de 2024, eu acho importante falar sobre esses dados. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que mais de 5 bilhões 350 milhões de pessoas estão utilizando a internet. Por que que eu gosto de trazer esses dados? Porque eu costumo dizer que as telas hoje conectadas à internet é o novo velho do saco,
né? Eu não sei a idade de vocês, talvez sejam muito jovens, não ouviam esse termo e essa expressão, mas quando eu era criança, a gente tinha muito medo, né? Os nossos pais tinham muito medo da gente se deparar com um desconhecido na rua, que poderia, de repente, sei lá, fazer algum mal para a gente, né? Um medo real. Mas hoje, quando eu entrego para o meu filho um aparelho conectado à internet, se eu não tomo algumas medidas, eu tô sujeita a ele se conectar com alguma dessas 5,35 bilhões de pessoas. E o fato é, existem pessoas maravilhosas, incríveis, mas infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas ruins. Inclusive, eu não sei se vocês viram a reportagem ontem do Fantástico falando justamente sobre abusadores, sobre o quanto uma simples foto e um vídeo que você compartilha do seu filho numa rede social pode parar numa rede de pedofilia e abusos, né? Então, é muito sério e a gente precisa ter noção desses dados, porque eu acho que tudo isso vai nos empoderando a mudar, né? Nessa mesma métrica, aqui em abril de 2024, a gente tem mais de 5 bilhões de pessoas utilizando a rede social. A média mundial é que a população fica em média 2 horas e 23 minutos por dia. É muito tempo numa rede social. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais acessa as redes sociais. A média do brasileiro são 3 horas e 37 minutos dia. E eu quero convidar cada um de vocês, quando terminar essa masterclass, para vocês pegarem o seu celular, o seu smartphone, independente do modelo e marca. Você vai conseguir enxergar o seu tempo médio de uso dele. E acredite ou não, depois vocês me mandam mensagem no particular que eu quero saber se vocês ficaram chocados ou não, tá? Normalmente as pessoas me devolvem, que é o mesmo que aconteceu comigo, falar misericórdia, eu não tinha noção que eu ficava tanto tempo assim usando o meu celular, eu não tinha noção que eu ficava tanto tempo assim usando uma rede social. E quando eu trago esses dados, é onde a gente vai começar a ir um pouco mais a fundo, que é onde vai chegar os nossos filhos. A gente está cada vez mais trocando a nossa vida real de interação e sociabilização por uma vida virtual. A vida virtual é ruim? Claro que não. Estamos aqui todos nós reunidos, cada um de vocês no seu melhor lugar, no seu melhor momento, em lugares do mundo diferentes, podendo ver essa aula ao vivo, essa masterclass ao vivo ou gravada. Então, assim, a tecnologia ela é incrível. O mundo virtual ele é muito potente. O problema é que a gente está perdendo um pouco esse nosso controle e a gente está indo para um lugar que a gente está impactando o desenvolvimento dos nossos filhos. E essa masterclass, além de caminhos para vocês tirarem as telas dos filhos de vocês, é convidar cada um de vocês a refletirem algumas perguntas e indagações. E a primeira que eu quero deixar para que cada um de vocês anota aí no papelzinho para você depois pensar e ver o que que seu coração, o que que o seu corpo vai dizer sobre isso é o que o meu uso de telas fala sobre mim. Eu sou, ou às vezes eu tenho sido, essa pessoa que chega no restaurante e vai encontrar um amigo, uma amiga na padaria, enfim, uma reunião de amigos, familiares, que seja, e eu estou vivendo essa interação, ou eu estou o tempo todo pegando o meu celular, né? A gente vê hoje famílias na mesa almoçando, jantando, cada um no seu aparelho. Eles deixam de falar um para o outro, olhando olho no olho e conversam por celular, por mensagem. Então, quando eu trago para cada um de vocês o que o nosso uso de telas fala sobre nós, é porque eu quero que vocês reflitam comigo o papel e o lugar que estão as nossas crianças e adolescentes, né? Porque não, Bruna, tá? Como educadora parental, defensora da infância e adolescência e especialista em dependências tecnológicas, eu não posso me ater só ao problema da tela, né? Para mim é muito óbvio, para mim é muito claro quanto as nossas dinâmicas relacionais, e elas começam dentro das nossas casas, impactam nesse uso e abuso de telas eventual dos nossos filhos. Muito de nós passamos tempo demais nas telas sem querer. Quantas vezes eu me vi assistindo um filme com o celular na mão? Era algo tipo, eu tava ali, mas eu não tava, porque era tão automático o celular tá ali e eu tava desbloqueando a tela para olhar sei lá o quê, para de repente ver se eu recebi uma mensagem nem sei de quem, né? E eu tava deixando de estar ali.
Lembra que eu trouxe para vocês a minha história de telas? O quanto o Natan, eu mãe solo, né? Meu filho estudou a vida toda numa escola integral. Então você imagina a realidade de uma criança que só tem a sua mãe como uma figura de apego, como uma figura importante, que trabalhava o dia inteiro, deixava ele na escola às 7 da manhã, buscava ele perto das 6 e pouco da noite, e eu chegava em casa e eu ligava a tela e deixava ele lá. E ele ficava, né? Hoje eu entendo que não era bem porque ele queria, é porque era um estímulo muito mais forte, ele não dava conta de sair. Mas o que ele estava querendo era a minha entrega, era a minha sociabilização, era eu suprir a ausência de um dia todo estando com ele. E era uma falsa ilusão achando que aquilo, que ele iria me dar muito mais trabalho, né? Então, é importante a gente refletir o que o meu uso de telas fala sobre mim hoje, né? E a gente fazer uma autoanálise importante e não precisa falar para mim, é refletir para você e pensar: será que o uso de telas meu, será que o uso de telas aqui da minha família, dessa dinâmica, tá saudável? O quanto eu estou deixando de estar e interagir com o outro? E daí é se ver no lugar desse mochileiro aí, né? Cheguei numa bifurcação, eu tenho dois caminhos para seguir. Eu tenho da esquerda e eu tenho da direita. Se você é do signo de Gêmeos como eu, você é indeciso e você vai falar: Meu Deus do céu, que caminho que eu vou seguir? Mas a verdade é pensar qual caminho que o meu uso de telas está me levando. Vamos imaginar que o caminho esquerdo é o caminho do imediatismo, é o caminho da minha desconexão de mim comigo mesma, que é o exemplo que eu trouxe, que eu estava lá assistindo um filme com o celular na mão, não estava nem prestando atenção no filme, não estava conversando com ninguém no meu celular. Qual que é o caminho que eu tenho ali nesse lugar, né? São relações reais? Será que eu estou fugindo de algo? Será que eu estou ficando tempo demais na tela por qual motivo? Qual é o meu medo? Será que esse meu uso de telas é um refúgio? Refúgio de sentir, de viver a minha vida, de dar um espaço para ouvir o que está aqui dentro de mim? Eu me lembro que eu adoro ouvir podcast, adoro ouvir música, eu acho que é super positivo, mas fazendo um processo terapêutico, eu fiquei refletindo o quanto a minha mente não podia ficar silenciada. Eu precisava o tempo todo ter um barulho e ter um ruído, e foi aí que eu entendi por que que a tela ficava ligada na minha casa o tempo todo, porque era assim quando eu era criança e foi sendo assim até eu ter acesso à informação há 3 anos, há pouco mais de 3 anos atrás, né? Porque talvez era difícil estar sozinho, era difícil ouvir o que as minhas emoções diziam, né? E existe, e esse mesmo caminho, em tese, é um caminho fácil, né? Porque é o caminho da mãe solo que chegou cansada do trabalho, e eu deixo o meu filho sentadinho lá, vendo a sua popó, a sua galinha pentadinha, para eu fazer a janta, para eu tomar um banho mais quieta, para eu fazer a comida sem ele precisar lá teoricamente sem trabalho, mas depois, com o tempo passando e eles crescendo e eu estudando sobre o assunto, eu falo que é uma falsa ilusão de achar que esse caminho é o que vai me dar menos trabalho, porque na verdade o trabalho que vai vir depois para a gente remediar isso é muito maior, é infinitamente maior. Né? E daí eu tenho o caminho aqui da minha direita, né? Que é o caminho mais ardiloso, é aquela trilha cheia de declividades, e a gente sobe o morro e desce o morro e passa no meio lá das árvores, que é um caminho não tão fluido, não tão fácil, mas é talvez o melhor caminho para eu chegar lá na frente, que é o caminho de eu me permitir sentir, que é o caminho de eu me permitir ouvir os meus silêncios, os meus desconfortos e os meus incômodos. E é o caminho de eu assumir o meu papel de ser mãe ou pai ou avó ou cuidador, de me relacionar. Porque como educadora parental, eu trouxe para vocês, né, que eu trabalho com infância e adolescência, muitos pais de adolescentes chegam, poxa, meu filho não me ajuda em nada, ele não faz nada, ele não tira o copo da mesa e não lava um prato. E daí a gente vai dialogando e a gente vai tentando
tentando tirar o zoom daquela imagem que é o adolescente que não coopera, e a gente vai ampliando a imagem, vai tirando o zoom, vai olhando, e a gente vai pensando o quanto faltou de conexão, o quanto faltou de repente, eu trazer ele para fazer parte comigo. Para você que está aqui comigo e tem uma criança menor, eu sei que dá trabalho, tá? E eu não estou lhe deslegitimando que um dia ou outro a gente quer um pouco mais de silêncio, que um dia ou outro a gente quer um pouco mais de quietude, mas é pensar Uhum. que. Ai, Tá peraí. gostoso? Deve estar gostoso. É, e daí, gente, é pensar que talvez se eu tivesse trazido meu filho para fazer parte desse processo comigo, ele teria aprendido, a gente tinha se relacionado, e daí a gente acaba deixando de ver tantos pais que sofrem com os adolescentes que se distanciam, que são desconhecidos, que não estão nem aí. Então, eu preciso convidar vocês a refletirem sobre isso, porque se eu trouxer só ferramentas passo a passo, a gente não está olhando para o cerne da questão. E eu, como profissional, eu me recuso a fazer um caminho que eu não acredito, porque eu quero que vocês saiam daqui com mudanças efetivas para a vida toda. Não faz sentido a gente achar uma solução hoje para daqui a um tempo o negócio estar todo desorganizado novamente. Então, reflitam sobre o padrão e o uso de telas de vocês. E quando eu faço esse convite dessas reflexões, eu trago esse dado aqui que ele é antigo, gente, pensa bem, ó, esse levantamento é de 2016, ou seja, 8 anos atrás, do programa Dedica do Paraná, mas foi um levantamento que me impactou demais, eu quero compartilhar com vocês, que é 83% das crianças que participaram desse estudo, dessa pesquisa, disseram que se sentem trocados por um celular. E eu vou convidar cada um de vocês a refletirem, fechar o olho, colocar a mão no coração e fazer uma análise real. Algum de vocês já ouviu do filho de vocês? Sai do celular, mamãe, papai, eu tô aqui. Você não sai do celular, você não sai do computador. Eu sou a primeira a dizer que eu já ouvi, e se eu não tomar cuidado hoje, eu também me escuto, né? Porque a criança, ela nasce buscando uma única coisa nossa. Ela não quer comida, ela não quer o brinquedo mais caro, ela não quer o passeio mais não sei o quê, ela não quer a escola bilíngue, ela quer pertencimento. Ela quer que os nossos olhinhos olhem para elas. Ela quer que os nossos olhos brilhem como os nossos olhos brilham como estão nas telas. E eu preciso trazer toda vez esse dado aqui para vocês pensarem comigo, porque eu preciso olhar a perspectiva dessa criança para eu conseguir ajudar ela a desconectar dessa tela. Então, essa imagem mostra um retrato da maioria dos lares do mundo. E mais uma vez, aqui não é o lugar de apontar o dedo para o coleguinha, não é, é da gente talvez olhar algo que está tão evidente, mas que a gente não está conseguindo enxergar. E eu estou trazendo isso porque foi todo o meu caminho, que é o que eu acho que me sustentou e me sustenta até hoje, de conseguir margear com o meu filho hoje um uso mais adequado e seguro, né? Porque é um eterno orai e vigiai, né? Então, nessa mesma pesquisa, 57% das crianças, 57% das crianças disseram que queria ser um celular. Por que que uma criança quer ser celular? Porque meu pai, minha mãe, para tudo para estar no celular. Porque eles não brigam com o celular. Porque quando eu vou falar com eles, eles falam: espera só um pouquinho. E eles estão lá no celular. É isso que acontece. É essa perspectiva da criança. A criança, e talvez você seja pai e mãe de adolescente, mas a gente fala da infância porque é o chão que a gente pisa, tá? E essas reflexões vão ser importantes para vocês também, pais de adolescentes, mas é entender que essa criança, ela está buscando amor e pertencimento, né? Ela está vendo pais e mães, avós, tios que seja hiperconectados. É raro hoje a gente olhar, sei lá, um ponto de ônibus,
ou observar no trânsito um carro para ver se as pessoas não estão no seu universo paralelo com o seu celular, né? E daí vamos ver aqui a criança. A criança ela transita entre os opostos. A criança ou ela sente amor, quando ela não sente amor, ela sente desamor. E a maioria das crianças, quando estão lá praticamente plantando bananeira, né, estão tendo comportamentos desafiadores, estão falando muito alto, estão fazendo isso ou aquilo que a gente fica gatilhado e a gente não entende, eles estão buscando a nossa atenção, eles estão querendo encontrar espaços para se sentirem amados por nós. Então, a gente precisa refletir e lembra, olha na história de vocês, eu tenho, olha, certeza quase que absoluta que todo mundo aqui em algum momento já ouviu do filho ou da filha, do sobrinho, alguma sinalização tipo, oh, eu tô aqui, sai do celular, né? E daí, gente, mais alguns dados só para a gente entender o tamanho do problema, dados recentes do Tic Kids, que é um levantamento que no Brasil acontece todo ano, de 2022. A gente tem o de 2023, mas o de 2023 eu não achei alguns dados que eu quis trazer aqui. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 26,6 milhões de crianças e adolescentes conectados à internet. Gente, é muita coisa. 96% desses jovens usam o celular como principal dispositivo. E 56% desses jovens só têm o celular como único dispositivo. Por que que a Bruna está falando do celular? Porque celular é uma das coisas que a gente mais entrega facilmente para os nossos filhos. Era o que eu fazia com o Natan, não é verdade? Quando eu ia no restaurante, quando eu fazia viagem para minha cidade natal de 8, 9 horas de viagem, era um celularzinho com desenho para que o Natan ficasse quietinho lá, bonitinho na viagem ou no restaurante. Por que que eu estou trazendo isso? Porque celular não é brinquedo. Ele é uma ferramenta. Ele é perigosíssimo. Eu não vou entrar no mérito dessa masterclass, que não é o intuito dela hoje, mas se vocês soubessem o número de crianças pequeninas que têm acesso a conteúdos muito críticos, pornografia, cena de abuso, de violência extrema, porque utilizam um celular, né? Porque muitas vezes nós entregamos o nosso celular, né? E a criança, né? Ela é intuitiva, vai mexendo ali, ela vai ter acesso a coisas inadequadas e vai ter um impacto no seu desenvolvimento. E mais do que isso, eu trago aqui o celular porque quando a gente estuda dependências tecnológicas, a gente tem vários fatores de risco, né? Jogos, né, que foi a primeira doença classificada como dependência tecnológica, né, que é o game disorder. As redes sociais têm mostrado também um nível de dependência e impacto na saúde mental muito severo, mas toda vez que a gente faz levantamento de estudos, fica evidente que quem usa celular tem maior propensão à dependência. Por quê, gente? Porque a gente leva o celular para o banheiro, porque a gente leva o celular no carro, parou no semáforo, a gente está mexendo no celular. No deslocamento da minha casa para a escola, a criança está ali mexendo no celular. Então, eu trago esse dado para a gente ver esse padrão de uso e consumo para um aparelho que tem uma potencialidade viciante muito grande. E um conselho, né, uma sugestão, ou melhor, uma recomendação que eu dou para todas as famílias que eu atendo e os meus alunos é: celular não é brinquedo, é ferramenta, e se possível, não entregue celular. O meu filho de 9 anos não tem celular e ele não utiliza o meu celular, exceto ao meu lado por algo específico, tipo, vamos tirar fotos, vamos juntos tirar fotos, né? Num momento muito, sei lá, eu tô morrendo de cólica, tô na fila do médico para ser atendida, né? Sou mãe solo, eu tenho que levar ele comigo no hospital, enfim. Sei lá, no último caso, vamos entrar no meu grupo que eu tenho comigo mesmo, filho no WhatsApp, vamos fazer história de emoji. Que agora a gente tá nessa moda que é super divertido. Você põe uns emojizinhos e fala qual é o nome do filme, qual é a história. Mas para compreender que se eu entrego o celular para essa criança, além do risco real dela se deparar com muita coisa séria,
muita coisa inadequada, ela também tem uma maior chance de dependência e as famílias que já entregaram o celular para os seus filhos sofrem muito mais para reverter essa situação, para poder tirar. Por quê? Porque o celular ele pode ir em qualquer lugar. E a minha recomendação é uso de telas, preferencialmente em lugares fixos, em dispositivos mais ergonômicos, com tela grande, televisor ou um computador, por N fatores, para ele ter um lugar fixo, para eu conseguir enxergar o que de fato ele está vendo ali, né? Para que eu consiga aumentar essa questão da segurança dele. 24% dos jovens dessa pesquisa disseram que se percebem navegando na internet sem estarem realmente interessados no que viam. Gente, 24%, um quarto dos entrevistados trouxeram que já percebem que estão ali, ó, no modo piloto automático, né? 16% afirmam que já deixaram de comer ou dormir por causa da internet. Gente, dormir, eu gosto de usar a analogia que o meu celular, para funcionar, eu preciso carregar ele por algumas horas, né? O meu corpo precisa dormir por longas horas para que ele possa se reenergizar, para que ele fique em equilíbrio, né? Para que eu possa viver uma vida plena, segura e saudável, né? E esse uso discrepante, excessivo de telas está impactando nisso. Por que que as telas são tão viciantes? Eu preciso falar sobre isso, por quê? Porque é muito fácil nós, pais e mães, colocar a culpa na coitadinha da criança e do adolescente. Ah, eu já falei para esse menino, ele não tem vergonha na cara, ele não desliga o videogame, ela não sai da rede social, ele não sai lá do desenho. Mas eu preciso explicar para vocês que as telas de hoje, das duas últimas décadas, pelo menos, em especial da última década, elas são projetadas para viciar, né? Quando eu tô aqui numa rede social, quando eu tô num videogame, quando eu tô vendo. Vocês já repararam, gente, os desenhos de hoje em dia? Ó, vou dar um exemplo. Eu assistia He-Man na minha época, ó, faz tempo, década de 80. Tem o He-Man na Netflix, assisti com meu filho. Gente, é tudo um efeito luminoso, é muito estímulo, é muita coisa. E daí o que que acontece, gente? Peraí, deixa eu fechar o microfone aqui, senão eu me perco bonitinho. O que que acontece, né? É muito estímulo, né? Essas telas, né? Esses conteúdos, a forma que ele é feita, ele vai liberando no nosso cérebro uma substância química, um neurotransmissor que é super importante, que é a dopamina, que está relacionada à sensação de prazer, de bem-estar, e ela é disparada em excesso quando a gente tem relações prazerosas, né? Quando os adultos têm lá suas relações, né, sexuais, seja através de uso de drogas lícitas ou ilícitas, quando eu como aquele bom e chocolate, sabe? Aquela barra de chocolate, tudo isso vai liberando a dopamina. O ponto é, a dopamina, ela é liberada naturalmente no meu dia a dia, sabe? Eu tô ali passeando no parque com o meu cachorro, daí eu joguei um negócio, daí ele tropeçou e fez um negócio que eu achei fofinho, engraçado. Uau! Senti uma sensaçãozinha de prazer e bem-estar. A dopamina natural aconteceu. Mas essa dopamina, né? Tô correndo, fazendo uma atividade física que libera outros neuroquímicos também. Ela vai tendo uma liberação natural, gradativa, espaçada. A tela aqui que ela faz, gente, ela vai dando descargas e descargas de dopamina muito mais rapidamente do que o meu cérebro, numa condição normal, vai liberar. E é por isso que a gente fica viciado, é por isso que eu e você, se a gente não orar e vigiar, a gente perde o nosso controle no tempo da rede social, no tempo lá de maratonar a série, né? Que agora é uma moda, eu vou maratonar a série porque me dá uma ansiedade, porque acabou um episódio, eu não posso esperar o outro, né? E por quê, gente? Porque a tecnologia de hoje, ela é projetada para nos viciar. Os filhos dos empresários dessas grandes empresas de tecnologia, os funcionários dos filhos desses funcionários dessas empresas de tecnologia,
Eles não usam as telas como a gente usa. Vai ver se os filhos lá do moço lá do TikTok acessam TikTok, gente, quando criança. Vai ver se os filhos do Bill Gates não, porque já são mais velhos, do Steve Jobs, né, estudavam em escolas. Vai ver se o filho do Zuckerberg, né, do dono do Facebook, do Instagram, não faz o meu Instagram cair, hein, Zuckerberg? Imagina se os filhos deles estão em escolas que têm tela ligada lá na maternal. Imagina se eles estão na escola que exige que a criança tenha o celular e aprenda no livro digital. Não, é zero. Zero. Por que que é zero? Porque eles sabem do estrago que isso faz no cérebro. Tem, tem teóricos que assemelham o impacto do uso da tecnologia atual hoje no cérebro das nossas crianças, que é um efeito similar à cocaína, a drogas pesadas, né? Por quê? Porque elas são projetadas para viciar. Tem vários caminhos, né? Não vou ter tempo para ficar falando só sobre isso, porque o assunto é extenso e longo, mas uma coisa que eu trago que a gente pensar assim: o mundo não é altruísta por si só. Se eu uso uma tecnologia e eu não pago por ela, gente, quem que é o produto? Somos nós, né? Seja quando eu tô lá no YouTube, que eu não pago o YouTube Premium, e daí no meio do negócio aparece um monte de propaganda de coisas que eu gosto ou não, cai lá na minha frente. Eu lembro quando o Natan tinha lá o tablet que ele jogava a famosa bola vermelha, o Red Ball. Eu não pagava, né? Obviamente, por que que eu vou pagar? Claro, daí a criança jogava lá, daí tinha que esperar não sei quantos minutos, era propaganda de joguinho de tiro. É um valor para Bruna, o meu filho, jogar um jogo que alimenta a violência? Não. Então, é importante a gente entender que ela é projetada e o objetivo deles é dominar a nossa mente mesmo. É que a gente passe o máximo de tempo nas telas. Tanto que hoje, repara, você fica muito tempo sem entrar numa rede social. Nossa, ele vai te mandar, te fazer um monte de curtida aparecer que nem tinha, para você sentir, uau, como eu sou importante. Some do seu Instagram, não posta nada no seu story por 10 dias. Daí você posta depois. A tua visualização, que era 100, virou 500. Por que será? Porque ele faz você ficar visível para as pessoas, né? Os jogos, eu tive um caso recente de um atendimento que a criança entrou num problema severo porque o jogo, cada dia da semana ele liberava um personagem diferente. Olha que cruel. Por exemplo, meu filho joga videogame 2 vezes na semana. Se ele jogasse esse jogo, ele ia estar sofrendo. Por quê? Porque ele queria fazer parte, pertencer, e ele não tá vendo os personagens que tem nos dias que ele não joga, né? Então, quanto mais tempo a gente passa nas telas, é o que eles querem. Eles disputam a nossa atenção. E de uma forma bem simples para a gente entender, é um ciclo do prazer constante. Muito tempo na tela, liberação de dopamina. Uhul, sensação de prazer, satisfação e bem-estar. Quero mais, quero mais. Um simples jogo online, alguns jogos, ele libera dopamina no cérebro da sua criança e do seu adolescente no intervalo de 5 a 8 minutos. Nada na vida mais prazeroso que eu possa fazer que vai me liberar dopamina, vai liberar tanta descarga de dopamina num espaço tão curto de tempo. Daí o que que acontece com a criança e adolescente? Eu quero desligar. Eu já te falei, vou desligar esse celular, vou esconder esse Wi-Fi, vou levar um videogame não sei para onde. A criança sofre, ela não dá conta, ela não tem cérebro formado para ter o seu freio inibitório, que é uma das últimas partes a se formar no nosso cérebro lá por volta dos 25, 30 anos. Ele não dá conta. Então, eu preciso trazer isso para vocês para a gente, de fato, ajudar as nossas crianças e adolescentes, porque brigar não resolve. Brigar não é o melhor caminho. E, gente, não estou julgando quem já brigou, quem já gritou, quem já agiu de uma forma que achou que estava fazendo certo. Vocês estão aqui comigo agora porque vocês com certeza querem fazer diferente. E é isso que eu quero ajudar vocês a construírem. Por quê? Porque se eu brigar, eu estou indo para um caminho obscuro. Eu estou indo para um caminho que pode funcionar. Talvez ele funcione muito mais rápido, né?
do que o caminho que eu vou propor para vocês. Se eu colocar de castigo, se eu esconder, se eu usar a violência física ou a violência psicológica, se eu criticar, se eu isolar, se eu fechar a cara, se eu fazer ele se sentir mal, pô, você não presta atenção, moleque, você é um burro, eu já te falei que era para desligar esse tá, né? Porque a gente faz isso, gente. Se a gente não olhar para nossa relação, a gente reproduz exatamente o que fizeram com a gente, né? Por isso que a gente tem que falar sobre outras formas de educar e relacionar, para a gente não cair nesse piloto automático, tá bom? Se eu seguir esse caminho, pode funcionar, mas ele vai ter um custo, ele vai ter um impacto, e alguma hora isso vai estourar de algum jeito. Seu filho pode começar a ter ideação suicida, ele pode começar a se automutilar, ele na sua casa vai ser belezinha, não vai acessar nada de errado, mas um dia ele vai lá na casa do amigo, ou lá no intervalo da escola, ele se deparou com um negócio lá, né? Ele vai crescer, ele pode se tornar uma pessoa violenta, ele pode adoecer, ele pode ir para vários caminhos. E de verdade, eu não aconselho, porque eu sei que você, pai, mãe, tio, avó, ama esse serzinho. Eu espero que você ame, e eu sei que se você está aqui é porque você está empenhado em fazer diferente. Eu tenho 100, lembra da bifurcação dos caminhos? Eu tenho aqui à esquerda o caminho fácil, o caminho mais rápido, que é essa educação tradicional que eu fui educada e eu acredito que a maioria de vocês. Em níveis diferentes, mas fomos. E, inclusive, hoje ela é extremamente normalizada. A gente que tenta defender a infância e adolescente, a gente sabe a camada de ódio que a gente recebe nas redes sociais quando a gente tenta mostrar um novo caminho, né? E daí eu tenho aqui do lado esquerdo, educação tradicional, aumenta vazios. Gente, vazios internos e drogas, ó, imã, se conecta. Tanto que a gente tem hoje vários estudos que evidenciam que pessoas que têm propensão a vícios, a níveis diferentes e tipos de vícios diferentes, há drogas lícitas, ilícitas, álcool, celular, videogame, relações abusivas, compras, jogos, que seja doce, comida, está relacionado a vazio. Lembra que a criança busca se sentir amada e pertencente? A educação tradicional rasga isso dela e ela não tem isso. A educação tradicional trabalha em cima do medo. Ninguém aprende com o medo. A neurociência está aí para comprovar. A gente, para aprender, a gente precisa se sentir relaxado, seguro. Ninguém se sente seguro sentindo medo, né? Tanto que eu falo para as famílias que eu atendo: ah, meu filho está com medo disso ou daquilo, ou até o meu filho. Filho, a gente trabalha o nosso medo trabalhando a segurança, né? E não jogar a criança lá para enfrentar o medo. Não é assim. Afastamento. A maioria dos pais que veem os filhos crescerem, ah, porque meu filho não me liga, minha filha não sei o quê. Gente, o que eu construo na infância é o que vai perdurar para a vida toda. Ai, Bruna, não fala isso. Meu Deus, eu fiz tudo errado, meu filho é adolescente. Sempre há tempo de mudar. Eu mudei a história de telas do meu filho quando ele tinha 6 anos. Eu leio livros e eu fico bem depressiva, porque eu sei que o ideal era que ele não tivesse acesso às telas até os 6 anos. Mas eu não dei conta, era o que eu pude fazer. Mas sabendo do que eu soube a partir dos 6 anos, foi quando eu escolhi mudar. Então é isso que eu quero que vocês se apeguem, né? Acolha o desconforto, a dor, a culpa e bora para frente, né? Vamos mudar, né? Ou seja, educação tradicional não dá, é esse solo seco, né? Essa ausência de vida, e a gente tem educação respeitosa, educação positiva, que você pode dar um nome que você se sente melhor, mas é aquela educação pautada no amor incondicional. Filha, eu te amo. Você querendo ficar 10 horas jogando videogame ou você não jogando videogame, amor, eu te amo. Sabe? Porque a criança, quando nasce, ela ama a gente do jeito que é. Vai lá com um bebezinho, ser todo fedidinho, com uma roupa bem, sabe? Ele vai dar um sorriso gostoso, ele vai fazer a festa, porque você é você, né? Agora a gente pauta muito nesse amor
condicional. Eu te amo se você obedecer. Eu te amo se você não sei o quê. Isso não é amor, gente. Porque o amor, ele é incondicional. Eu te amo porque você existe. Eu posso não gostar de algo que você faça, eu posso não gostar de um determinado comportamento, mas eu te amo, tá? E a educação respeitosa, positiva, ela permeia no respeito. O que eu falo para o meu filho todos os dias, qual é o nosso valor primário? Respeito, respeito, respeito. E como que uma criança respeita? Sendo respeitada. Não tem um outro caminho. Então, é esse caminho que eu quero mostrar aqui para vocês. E daí, né? É uma masterclass, eu não tenho o dia todo, vocês também não, mas eu preciso trazer para vocês um ponto fundamental para a gente poder trabalhar para esse lugar de de um uso seguro, né? De tirar o meu filho, a minha criança ali da tela, de uma forma respeitosa. Eu vou trazer para vocês os 4 pilares do apego seguro. O apego seguro é um tipo de relacionamento construído com os nossos filhos, que é o ideal do mundo, que é onde pais, mães, cuidadores estão atentos às necessidades da criança e buscam atendê-las de forma sensível, amorosa, gentil e assertiva. E o nosso senso comum enxerga, vou dar um exemplo de criança pequenininha. A gente enxerga a criança que ela tem necessidade do quê? De fazer xixi e cocô. Ela precisa mamar. E acabou. A gente não é isso. Eu lembro quando meu filho nasceu, que ele chorava. Ah, não, é fome. Daí punha o peito lá. Ah, não, caiu a chupeta, porque eu fui a mãe da chupeta. Punha a chupeta lá. Não, não, não. A fralda tá suja. Fez xixi, fez cocô, tá com cólica. Acabou os motivos aparentes do choro. E a gente esquece que a criança, ela nasce com outras necessidades tão importantes que não são trabalhadas e não são faladas, né? Que é o que a gente traz aqui, né? Algumas delas a gente traz aqui como esses 4 pilares do apego seguro, que a gente chama de 4 P's, né? Que é a proteção, que é a previsibilidade, é a proximidade e o play de brincar. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram, né, sobre o apego seguro. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, que eu vou tomar um golinho de água para poder prosseguir, tá bom? E nesse meio tempo, vão me dizendo, tá fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo refletir um pouquinho na história de vocês em caminhos para mudar? Obrigada, gente. Então, voltando, né, nesse lugar aqui do apego seguro, desses 4 pilares, eu costumo dizer que esses pilares são uma base, anota eles aí, para que você consiga tirar o seu filho das telas, né? Primeiro, eu vou começar da proteção, né? É, legalmente, né? Vou trazer aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o ECA, a gente tem várias legislações em defesa da criança e da adolescência, e o nosso papel como pais, mães e cuidadores é garantir a proteção dos nossos filhos de perigos, de riscos. E a gente é muito bom, muitas vezes, em proteger, né? De pôr um dedo na tomada, né? De pôr uma tela na varanda do prédio, na janela, e etc, e etc. Mas a gente negligencia os nossos filhos em algumas proteções, inclusive relacionada ao uso de telas. Sabendo o quanto o uso de telas é danoso e impacta, e hoje o motivo da Masterclass não foi nem falar sobre os impactos em si, porque senão seria uma aula só para falar disso, né? Mas é comprovado hoje, dos impactos no desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças e adolescentes e até de nós adultos, mas vamos lembrar que a infância é a fase de maiores oportunidades, de maior plasticidade cerebral, de maior desenvolvimento, né? Então, é um período crucial, né, para o que eu vou semear na infância, é o que eu vou colher lá na frente. Eu posso colher um negocinho diferente, mas nossa, eu vou ter que trabalhar esse solo muito mais do que se eu tivesse cuidado lá desde o início da infância. Então, esse pilar da proteção, ele é importante e é aonde eu quero convidar cada um de vocês a se sustentarem.
qual é o meu intuito como pai, como mãe? Eu falo para o meu filho que, independente de crença religiosa, tá? Mas eu falo para o meu filho que Deus me confiou a vida dele para eu adubar a árvore que ele venha a ser. O que que isso quer dizer? Então, eu vou estar ali para tentar proteger do fogo, eu vou colocar os adubos necessários, eu vou aguar, talvez eu vou fazer uma podinha aqui ou outra ali, né, para o negócio, para a planta crescer melhor. E quando eu, por desconhecimento, ou por dificuldade, ou por sei lá o quê, continuo deixando meu filho tendo acesso a algo que eu sei que faz mal, que eu sei que está impactando. Dando até um exemplo, anteontem eu estava no clube aqui na minha cidade natal, a gente é sócio de um clube. E daí meu filho fez amizade com o menininho e lá e ficou e tal. E daí a mãe veio do meu lado e foi legal com o menininho falou assim: não, porque meu celular, né? Idade do Natan. Ah, tá, que legal. Daí a mãe falou assim: nossa, esse menino tá viciado em tela. Chamei ela para estar aqui, né? Ela não tá, ela não entrou, né? Por quê? Talvez é um medo, é uma dificuldade, ou acha que muitos acham, ah, não, com o tempo se resolve. Não. Quanto mais tarde eu decidir mudar, maior vai ser o trabalho que eu vou ter. O trabalho que eu tive para reescrever a minha história de telas com o Natan quando ele tinha 6 anos teria sido muito maior se eu estivesse fazendo isso a partir dos 9. E vai ser muito maior se eu for fazer isso com 15. Dá para fazer, mas é para a gente entender esse nosso senso de urgência, o nosso papel para proteger a vida dos nossos filhos. A previsibilidade. Gente, previsibilidade não é só a rotina em si, que obviamente é importante para a criança ter uma rotina pré-estabelecida. Por quê? Porque quando eu sei o que vai acontecer, fica mais fácil para eu me organizar. E é onde é um canal que a gente vai pensar para o meu filho quando eu quiser que ele desligue a tela. Então, eu decidi que a gente vai mudar o ritmo. Então, antes de ligar a tela, eu vou conversar com meu filho, eu vou me relacionar e vou falar, filho, você quer assistir? Vou dar um exemplo do meu filho, tá? Você quer assistir o desenho do Pac-Man? Ah, legal, bacana. Daí que eu tenho que me interessar no mundo dele, eu já sei que cada episódio do Pac-Man tem mais ou menos uns 20 e poucos minutos. Tá bom, filho. Ó, o que que você acha de você assistir então uns 2 ou 3 episódios? E daí, quando a gente terminar de assistir, você terminar de assistir, o que que você acha da gente brincar de massinha? Ou o que que você acha da gente jogar aquele jogo de tabuleiro? Ou jogar xadrez? Eu tô dando uma previsibilidade para essa criança, para esse adolescente, do quê? Do tempo que ele vai usar, do que ele vai assistir e o que ele vai fazer depois que desligar. Só que essa previsibilidade não pode ser construída na hora que ele está na tela, porque lembra que quando ele está ali vendo é só dopamina, legal, tá, o mundo virou chato, ele não quer saber do mundo, né? Então eu preciso construir essa previsibilidade com ele para ele entender o tempo que ele vai poder assistir, o eventual conteúdo que vai dar para assistir agora, o que vai ser feito depois. E anota uma dica de ouro, gente. Lembra, a tela dá prazer. Se eu for oferecer alguma coisa chata em seguida, a chance de dar errado é muito grande. Os alunos do meu curso sabem, neurônios que disparam juntos se agrupam. O neurônio de sair da tela for junto com o dever de casa, vai ser prazeroso para o seu filho ou vai ser ruim? Para o meu filho é ruim. Então, não existe sair da tela e fazer dever de casa. Existe sair da tela e fazer algo legal. Pode ser um momento de colo, pode ser um passeio nosso com o cachorro, pode ser ler um livro, pode ser algo prazeroso, né? Para quê? Para que flua melhor. Um outro pilar para a gente pensar em como tirar esse tela é a proximidade. Como que eu vou? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas é aquilo: para a tela sair, algo tem que entrar. Eu tenho que estar próximo. Eu me interesso. Ai, meu filho é adolescente. Ele fica o dia Mas acho inteiro que lá pra no ela telefone. já deu. A gente só combinou, acho que ela pensou Peraí, que tinha que gente. ser uns 2, 3 dias e ela também não. Peraí.
não sabia que ela ia ficar tão exausta com o negócio de Alguém? brisa de novo e a gente tão chato. Meu Deus, tem alguém com o microfone aberto? Eu não É achei a quem é. Melissa. Melissa, desliga que eu não acho você, Desculpa, menina. desculpa, gente. Eu achei que já Imagina! ia entrar, você Imagina, entrou no banco. Ai, acontece. enfim. Então, essa proximidade. Eu sou mãe de um adolescente que tá lá vendo anime. Ah, agora é a moda do dorama, né, gente? Que é as séries sul-coreanas. Eu acho que é sul-coreano, não sei se estou falando errado, tá? Mas, enfim, eu vou me interessar pelo universo do meu filho. Eu vou falar, nossa, filho, posso ver que coisa? Sabe? Se interessa pelo que ele tá vendo na tela. Tenta entender o que que ele gosta de estar lá. Porque para ele estar lá existe um ganho, tem um prazer, se aproxime, fique junto, né? Tanto que é o que eu falo, nesse processo de mudança, esteja junto. Por que que eu, Bruna, não aconselho o controle parental para tempo de tela? Eu aconselho para segurança, tá? Mas para limitar o tempo, deu 1 hora eu vou desligar. Caramba! Eu tô tirando a proximidade de estar junto, de me conectar. Daí eu dou o exemplo. Vai você lá que gosta de ver uma novela, a sua série, o último episódio da série, nos últimos 5 minutos, o limitador de tempo deu 1 hora, você não vai ver o último episódio da série, sabe? Então, trazer essa proximidade, tá junto. E ai, Bruno, não, mas tá difícil, ele não me deixa chegar junto. Gente, mantra. Quanto mais não eu escuto, mais perto do sim eu estou. Quanto mais eu mudo e invisto na relação, eu vou aos poucos quebrando esse muro que foi construído e eu vou fazer uma ponte, tá? E por último, play. Play de brincar, de divertir, de ser leve, né? Por isso que eu falo, vai sair da tela, tem que ser algo gostoso, prazeroso para o seu filho, para sua filha, né? Fazer de uma forma divertida. No início, com o Natan, né, que ia lá desligar e tal, e a gente combinava. E, gente, natural, tá? A criança ter resistência e combinar, e depois, na hora H, não dar conta de desligar. Tudo isso é previsível, né? Mas é brincar. Eu lembro que eu falava assim: ah, então eu vou desligar essa televisão muito mais rapidamente. Daí eu fingia que eu saía correndo, assim, sabe? Mais tipo caricato, daí ele ia correndo, não, eu sou muito rápido, eu vou desligar. Traz para brincadeira. Isso ajuda, isso funciona. Além disso, gente, desse caminho é que a gente já convidei vocês lá no início da masterclass. Autoobservação. Eu amo essa foto, ela tá em tudo que eu faço, porque eu não achei nenhuma outra que represente tão bem, que é eu me olhar no espelho. Teria uma que representasse bem se a moça não tivesse maquiagem, que é eu me auto-observar sem filtros, sem vendas, sem maquiagem, eu olhar para o meu uso de telas real. Lembra que eu convidei vocês, acabou a masterclass, depois olha no celular de vocês para ver o tempo médio de uso. Alguns celulares, o meu, ele diz até onde. Ah, você ficou tanto em rede social, tanto não sei o quê. Para a gente começar a ver que a gente fica tempo demais. Ah, Bruna, mas eu trabalho com isso, eu também. Mas vamos pensar, a gente fica muito mais tempo do que a gente de fato trabalha. A gente se dispersa e fica lá no Reels infinito do Instagram ou do TikTok, ou vendo shorts lá do YouTube. Daí eu, inocente, vou assistir uma série antes de dormir. Daí quando eu vi, eu tô gatilhada, porque eu preciso saber quem não sei o quê. E eu fui lá e maratonei a série, é 3 horas da manhã, eu tô lá igual um zumbizinho. Daí eu acordo no outro dia de manhã sem paciência com a minha criança e com o meu adolescente. Então, se auto-observe. Isso é fundamental. E tenham autorresponsabilidade, honestidade emocional. Lembra que eu trouxe lá atrás, falando da minha história, né? Eu fui a mãe do desconhecimento sobre o impacto do uso de tela? Com certeza eu fui. Fui. Fui, mas quando eu comecei a refletir, não era só o desconhecimento. Tinham outras coisas. Era a minha dificuldade de estar disponível o tempo todo para o meu filho, né? Era talvez as minhas dores, era o meu puerpério, era a minha realidade de maternidade solo, era a minha idealização de que tinha que ser fácil, então. Daí eu dou um exemplo, tipo, a introdução alimentar. Por que que eu vou fazer a introdução alimentar do jeito certo? Que a criança vai fazer aquela bagunça toda. Coitadinha de mim, mãe solo, trabalhei o dia inteiro.
das 7 da manhã até as 6 da noite, chegar em casa e ainda vou dar uma comida pro meu filho para ele jogar no chão de tudo e eu ter que limpar a cozinha inteira, entende? É um lugar de eu refletir para além do meu desconhecimento. Por quê? Porque assim, gente, o maior lorota que nos contaram é que nossos filhos são nativos digitais. Ah, eles nascem, eles sabem. Não, eles têm facilidade para usar porque eles aprendem muito mais rápido e eles nos observam. O Natan não era um bebê e foi lá, engatinhou, pegou o controle da televisão e lhe colocou na galinha pintadinha. Não foi o Natan que pediu meu celular no restaurante para ver desenho enquanto eu estava lá. Não foi o Natan que pegou um tablet e colocou lá no banco de trás do carro para viajar quando eu vinha para casa da minha mãe. Todos os momentos que eu liguei ou permiti que ele estava na tela era para facilitar a minha vida. Era para eu ter silêncio, era para eu tomar um banho demorado, era para minha cozinha não ficar tão suja, porque suja ela ia ficar mesmo, entende? E daí é olhar com lupa, porque daí tem mais coisas profundas, mas é importante, num primeiro momento, essa honestidade emocional, primeiro, porque se eu quero mudar, eu preciso pedir desculpa para o meu filho. Porque para uma criança como o meu, que ficava, sei lá, num final de semana chuvoso, sei lá, da hora que acordava, a hora que ia dormir com a televisão ligada, até dá batedeira eu pensar que poderia ser 10, 12 horas de tela. Imagina, uma criança pequenininha. É isso. É, eu preciso pedir desculpa para ele, porque é minha responsabilidade, porque vai ser difícil para ele. Vai trazer dor, vai trazer desconforto. E não é justo eu transferir para ele a responsabilidade que não é dele, é minha. Então, essa autorresponsabilidade é importante em dois motivos: para eu ser honesta e pedir desculpas e falar, filho, desculpa, a gente vai ter que mudar isso. Eu sei que vai ser difícil para você, meu amor, mas agora eu sei que tudo isso está errado e está te fazendo mal, filho. Você é muito importante. Eu preciso cuidar de você, eu preciso te ajudar, meu amor. Eu não posso. Quando eu não sabia que isso te fazia mal, era uma história. Agora eu sei que faz mal. E além disso, de ter essa autorresponsabilidade para olhar com amorosidade o quanto vai me dar trabalho mudar, o quanto essa criança talvez vai ficar mais difícil, o quanto esse adolescente vai ficar mais bravo, o quanto vai me exigir de paciência, de sabedoria para acompanhar esse processo, para eu olhar para o meu filho como eu ia falar como uma vítima, mas eu não gosto de trabalhar com culpa, sabe? Mas assim, como a parte mais vulnerável dessa história. Porque a educação tradicional faz o quê? Esse menino não aprende. Já falei que não pode. Essa menina é desobediente. É isso, gente, né? Então eu preciso fazer esse caminho. E daí, gente, percorrendo esse caminho, para mim, essa imagem ela é muito simbólica, porque é o que eu falei, o Natan ele cresceu com a galinha pintadinha. Eu não estava ali olhando para ele o tempo todo. Eu não estava. Eu sei que eu estava fazendo o meu melhor, mas não justifica o tanto que eu deixei de dar para ele, porque ele precisava e ele merece. Que bom que hoje eu consigo fazer diferente. Mas muitas vezes o Natan olhava para mim e eu não estava ali olhando para ele. Sabe quem estava olhando para ele? A Popó, a galinha pintadinha. Então, essa campanha, eu até me fugiu o nome da onde é, do programa aqui do Brasil, que eles fizeram várias imagens, e é isso. Pais, não deixe uma tela substituir vocês. E eu sei que para o Natan, a Popó foi muito importante. E eu compreender isso foi crucial para eu mudar a história com meu filho, porque eu entendi que ele não estava só na tela porque era viciante. Ele não estava só na tela porque era fofinha as musiquinhas da Popó e os desenhos bonitinhos. Ele estava na tela porque ele tinha na tela isso aqui, ó,
conexão. Porque toda vez que ele olhava para mim e eu não estava olhando para ele, a tela estava olhando para ele. Era o lugar que ele se sentia amado e era o lugar que ele se sentia pertencente. Então, quando eu, especialista em dependência tecnológica, não dou passo a passo, eu não recomendo lá o negócio que limita o tempo sem relação, porque eu sei que se eu tiro a tela de qualquer jeito, essa conexão vai para onde? E daí eu vou ter qual caminho? Antes de tirar a tela, antes de diminuir a tela, eu preciso investir nesse relacionamento. E às vezes vai ser com a própria tela, igual aqui nessa imagem. Eu vou olhar para o meu filho, eu vou brincar com ele, eu vou me interessar por ele, eu vou me relacionar com ele. Porque esse é o caminho que eu acredito que vai fazer os filhos de vocês florescerem. E é aí que entram as novas regras. É aí que vai entrar o lugar de eu fazer isso junto. Eu vou chamar o meu filho, eu vou pedir desculpas e vou ter que explicar que a gente vai precisar mudar, e não é porque sim, e não é porque eu mando, é porque existe um motivo e eu vou explicar para ele conforme a idade dele, mas eu vou convidar ele a fazer parte. Eu, adulta, margeio o que pode, mas o meu filho escolhe. Ele tem parte importante para dar certo. E não é o combinado que a gente vê aí todo mundo fazendo, que é assim, filho, você só vai assistir 1 hora de desenho, combinado, combinado, combinado. Não, isso não é um combinado, porque eu estou combinando, estou induzindo ele a combinar, né? Combinar é a gente sentar e a gente pensar junto, e eu talvez dar uma margem, falar, olha, filho, isso que você está querendo está muito fora, mas a gente tem uma margem disso ou daquilo, entende? Eu vou fazer uma mudança gradativa. Eu vou ter muita paciência. Eu preciso, porque vai ser difícil para ele. Olha lá tudo que a gente caminhou. Qual é o lugar dessa tela? Tenha consistência. Tenha constância. Hoje pode, amanhã não pode, depois de amanhã pode, depois de novo pode, depois não pode mais. Lembra da previsibilidade do apego seguro? Se eu decidir mudar, eu preciso ter uma constância naquilo que a gente construiu. Mas eu sempre vou recalcular a rota. Eu sempre vou precisar fazer ajustes e sempre junto. Ah, mas meu filho é muito pequenininho. Não interessa. Traz ele para a conversa, né? E daí, gente, dentro desses pilares, dessas novas regras, que a gente não vai conseguir se aprofundar aqui, mas eu vou avaliar o tempo de uso, porque a gente pensa só em tempo de uso, que é a recomendação, criança até 2 anos, zero, de 2 a 5 anos, 1 hora máxima de tela por dia, a criança de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas, e o adolescente, no máximo 3 horas por dia. É importante esse tempo? É. É o mundo ideal? É, mas ele não é único e necessário. Tem várias formas que a gente olhar esse tempo de tela de uma forma mais ampla, que não dá para a gente se aprofundar aqui, né? Mas eu vou pensar no tempo, eu vou pensar no conteúdo, o conteúdo importa e muito. Eu vou pensar onde utilizar, quando utilizar, como utilizar. Eu vou construir com o meu filho esse novo caminho, essas novas regras. E para isso dar certo, eu vou continuar observando, eu vou observar a minha relação com meu filho, eu vou observar o comportamento dele, eu vou observar junto dele. Eu vou dizer, filho, eu estou percebendo que você continua muito assim, ou está muito assado. Será que é isso? Vamos observar, ó, eu estou achando que está demais. Vamos dar mais uma analisada alguns dias. Se a gente vê que continua assim, eu acho que a gente vai precisar mudar de novo. Observem, cada ser é único. Continua sentindo, sentindo o seu corpo, o seu filho, convidando a ele sentir. Quando eu mudei a história de telas minha e do Assim, Natan. 3 de um, 4 de Eita, outro. foi. Quando eu mudei a minha história e a do Natan, eu percebi o quanto meu corpo sente e ele fala. E eu estava tão hipnotizada, e ele também, que a gente não ouvia os sinais que o meu corpo dava, as emoções que a gente sentia, a origem delas. Então, continuem sentindo. Não parem jamais de dialogar.
um diálogo legítimo, um diálogo genuíno, explicando o porquê, argumentando, dando espaço para ouvir, para argumentar. E não deixe de investir no relacionamento sempre. Hoje o meu filho gosta de jogar bola, amanhã ele vai querer jogar dama, depois de amanhã ele vai querer fazer boneco de não sei o quê. Continue interessado no seu filho, investindo no relacionamento, porque é isso. Quanto mais eu entro na vida do meu filho, mais fácil vai ser a tela sair. E aí, gente, eu queria trazer que eu não acredito mesmo. Eu sei que tem muitos profissionais, nas minhas formações eu passei muito nervoso com meus colegas de profissão, sobre algumas posturas, e sim, às vezes a gente precisa ter algumas intervenções mais, né, mais específicas, mas eu não acredito mesmo numa forma de eu educar e proteger o meu filho para a era digital se eu não construir uma relação respeitosa, amorosa. Que ele venha até mim quando ele se deparar com um problema, porque hoje ele é pequeno, meu filho de 9, tá no meu controle, né? Eu consigo segurar, eu consigo proteger. Em tese, a escola dele até o quinto ano não tem celular. Mas e aí, um dia ele vai estar na casa de um amigo, ele vai crescer, ele vai ter acesso às coisas. E é o que eu construí com ele no diálogo e em todo esse caminho, que é o que vai aumentar a segurança e a proteção dele ao longo da vida. E daí, gente, duas mensagens que eu quero deixar para vocês. Os piquititicos fofos, é isso. Eles estão dizendo: olha para mim, o que eu quero, a conexão que eu sempre vou querer é a sua. É isso. É muito melhor, mais divertido e prazeroso para eles estarem com você. Ah, não, Bruna, mas meu filho não quer. Ele acostumou, ele tá recebendo muita dopamina de graça lá, dopamina vazia do jogo, do negócio. Entra na relação para você ver se que não vai ser, que ele vai querer você. Ele vai largar tudo para estar com você. E os adolescentes, eu sempre falo, né? É uma forma de nos relacionarmos, não é para brigar, não é para proibir. Tenha compaixão, busque me amar, porque eu sou quem eu sou. E o nosso papel é ajudar eles a utilizar de uma forma mais segura, porque faz parte da vida deles, faz parte da relação deles, faz parte de todas essas dinâmicas, né? E, e é isso, né, que eu preparei, eu queria trazer para vocês com relação, sabe, a essa questão de telas. É, é um problema muito sério que a gente vive hoje. As crianças e adolescentes estão vivendo uma epidemia de saúde mental. A gente vê coisas muito sérias. E a gente precisa agir o quanto antes e agir da forma certa, agir da forma adequada, porque senão a gente vai perder os nossos filhos. Assim, não tem como. A gente precisa de regulamentação, a gente precisa de muita coisa, mas que são passos lerdos, porque tem muitos interesses econômicos, porque o dinheiro prevalece e a gente tem que se empoderar para ajudar os nossos filhos a florescerem nesse mundo, nessa era digital, porque o que a gente está vendo hoje é um adoecimento coletivo, e se a gente não tomar cuidado, os nossos filhos vão para esse lugar. Ai, é isso. E daí eu queria. Lembra que eu falei para vocês? Já já vou ler os comentários, tá, gente? Senão eu não dou conta de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, né? Que é um outro mito que nos contaram, que a gente presta atenção em tudo ao mesmo tempo, e etc. E não é verdade. Mas eu queria prestigiar a vocês que estão aqui comigo na aula ao vivo, no Zoom, né? A Bianca tá aí. Mandem para ela o contato de vocês, porque a gente vai presentear cada um de vocês com um e-book que eu tenho, que se chama Brincando com a Atenção Plena. Viver o momento presente, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. é, e é muito do que eu trouxe, né? Da gente sentir, da gente se conectar, da gente sair desse lugar de congelamento, de fuga da tela. E quando a gente usa tempo demais de tela, a gente deixa de viver o momento presente, a gente perde a atenção plena, né?
Então, eu criei esse e-book já há alguns anos com muito carinho. Então, são várias brincadeiras. Não sei se aqui tem alguém que já adquiriu, mas ele é maravilhoso, sabe? E tem brincadeiras muito legais para crianças e adolescentes, para adultos também. Então, para todos vocês que estão aqui comigo, não deixem de mandar ou direto para a Bianca, ela tá intermediando com vocês, que eu vou mandar para vocês, preferencialmente pelo WhatsApp, esse e-book para que vocês se beneficiem e brinquem com os filhos de vocês. E sabe, gente, eu tenho a minha história que eu trouxe aqui para vocês, mas tem muitas histórias. Eu tenho a honra de dizer que hoje eu tenho mais de centenas de histórias de famílias que me procuraram através de atendimento ou através do meu curso e conseguiram reescrever uma história diferente. Eu vou trazer o caso de uma mãe que ela veio comigo na Masterclass, quando eu fazia Masterclass Telas e Nossos Filhos, e depois ela se tornou aluna da primeira turma do meu curso Filhos e Telas. Ela tem dois filhos, a Isabel, ela é mãe de uma criança e de uma adolescente, e o uso de tela dessa criança era muito crítico. Né? Era uma criança que só comia nas telas, era uma criança que não brincava, era uma criança que tinha muitas dificuldades emocionais, tinha muitas dificuldades de relacionamento. E eu me emociono toda vez que a gente se reencontra desse meio digital e ela vai me dando notícias de o quanto ela viu o seu filho se transformar numa outra criança. E é o mesmo que eu vi acontecer com meu filho, e é o mesmo que eu vejo inúmeras famílias que decidiram despertar e fazer diferente e mudar. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível, e eu estou aqui para ser fonte de apoio de todos vocês nesse processo de jornada, nesse processo de mudança. E eu queria convidar vocês a transformarem a relação das telas na família de vocês. Existem caminhos possíveis, estratégias comprovadas por mim e pelas famílias que eu acompanho, seja de atendimento ou mais uma vez do meu curso de telas. Eu senti que esse conteúdo, eu sei que o que eu entreguei aqui para vocês já vai fazer vocês terem mudanças muito importantes. Mas eu sei que o assunto é muito denso, ele é muito complexo, ele tem muitas camadas para ver. Então eu decidi transformar isso num curso. Meu curso ele é muito completo. Eu tenho a honra de dizer que eu acho que eu sou a única profissional que trabalha esses conceitos de uma forma tão fluida e trabalhando junto com a educação respeitosa, porque mais uma vez eu não acredito em fórmulas mágicas, porque o Natan é um, o João é outro, o Miguel é outro, a Ana é outra, cada ser é único, né? Então, quem tiver interesse de reduzir esse tempo excessivo de tela, de melhorar a saúde mental e física dos nossos filhos, porque se a gente Essa estiver belinhada, eu vou deixar atento, ali. a gente estiver Hum, atento, a Cadeira gente. de rodas que é preta. Eita, Preta e nós. cinza. Eita. É a Quem que é? Marina, de Ai, Poá. Marina. Cadê Marina? Achei. Então, gente. Eita. Então, gente, se a gente estiver atento, a gente vai ver que a saúde mental dos nossos filhos não tão boas. Que a saúde física, a gente está vivendo epidemias de miopia, a gente está vivendo números assustadores de crianças obesas, crianças que já se automutilam, sabe? Aquela criança que tira a casquinha do machucado, aquela criança que não consegue olhar no olho numa conversa, entre outras tantas e tantas e tantas coisas. Então, é possível a gente ver essa melhoria, a gente precisa agir antes que o impacto seja mais severo. Você quer aprender a ter comunicação eficaz com seu filho? Falar, lembra que eu trouxe lá porque que é viciante? A gente fala muito sobre
tudo que é feito de forma projetada viciar para a gente poder ajudar, porque quando eu tenho conhecimento, então aquele negócio é por causa daquilo, eu fico mais atento. Se eu quero encontrar atividades alternativas para substituir esse tempo de tela, porque assim, ó, eu sou mãe solo, a minha realidade é a mesma, eu decidi ser autônoma, eu trabalho na minha casa, meu filho estuda meio período e ele continua tendo no máximo 2 horas de tela por dia, né? Ou seja, eu continuo trabalhando com ele em casa e a gente construiu juntos um repertório para atividades offline quando eu estivesse trabalhando. Então, se você quiser conhecer sobre o meu curso Filhos e Telas, Equilíbrio e Respeito na Era Digital, são mais de 50 aulas no total. São aulas relativamente curtas, outras um pouco maior, mas se alguém tiver aqui que for meu aluno, vai poder dizer que são aulas fluidas, leves, mais ou menos nesse mesmo estilo que a gente está aqui conversando. Ele tem 10 módulos, a gente vai ter essa introdução sobre o uso de telas, por onde começar. A gente vai falar sobre educação respeitosa, positiva e relacionamento, sobre comunicação aberta e consciente, né? Como melhorar esse diálogo. Tem o módulo de estabelecer limites e rotinas. A gente fala tanto, eu preciso sim, de fato, estabelecer um limite, construir uma rotina, mas como? Como que eu posso conduzir esse processo? Tem um módulo que é importantíssimo, gente, que é sobre conteúdos apropriados. Eu trouxe ali para vocês conteúdo importa e a gente precisa aprender a entender os conteúdos, saber pesquisar, saber conduzir diálogos com os nossos filhos, saber distribuir o que que pode, o que não pode, o que é de vez em quando. A gente tem um módulo sobre atividades offline e como a promover interesses diversificados no seu filho fora a tela. Tem um módulo fundamental que é sobre cidadania digital. A gente ensina o nosso filho a se portar no mundo, a gente não ensina ele a ser um cidadão, a ser educado, a fila, isso e aquilo, mas a gente não fala sobre a cidadania no ambiente digital. Então, ele é um módulo muito completo que a gente fala sobre tudo que ele pode se deparar nessa realidade de utilização virtual. Tem a Ainda mais, parte ainda mais agora, né? No cyberbullying, né? Essas coisas assim. cyberbullying. A gente vai Porque falar. Pode o falar, meu filho, ele Bianca. tá com 9 anos, e aí ele tem um grupo de amiguinhos que tem celular e tal. E aí eu peguei uma conversa estranha de um menino que tava ah, meio que implicando com uma menina lá e a conversa começou a ficar meio tensa, assim, sabe? Aí eu Uhum, imediatamente já acionei a mãe do menino, falei: Oi, você pode dar uma olhadinha lá no grupo? Porque o menino tem o celular próprio dele uhum. e a mãe tá no grupo. Aí ela agradeceu e falou: Ai, obrigada por ter me avisado que eu não tinha visto tal. Mas, E, tipo, o menino já estava xingando a menina, mas eu e a acho que gente. entra nesse, sim, entraria nesse módulo 8, né, de cidadania Sim, digital, assim. porque a gente vai falar, Bianca, tem a aula específica de cyberbullying e tem também a gente falando sobre legislação, né? Porque o que acontece? Duas coisas importantes. A gente acha que no mundo virtual é terra de ninguém. Então eu crio um nickname, eu crio um apelido, um e-mail aleatório ali, um usuário aleatório, a gente acha que a gente não é rastreável e a gente é. E lembrar que nós, como pais, somos responsáveis legalmente por tudo aquilo que os nossos filhos façam. Então, por exemplo, se ficar comprovado que o meu filho está promovendo um cyberbullying, eu posso ser, irei ser penalizada judicialmente por conta disso, né? Então, assim, o módulo de cidadania digital é o mais longo, que eu tenho mais aulas, porque a gente vai falar sobre sexting, sobre grooming, que é o que a gente tem demais hoje, por conta até da própria inteligência artificial, que são pessoas que se passam por crianças e adolescentes para se conectarem com eles, para depois fazerem abusos relacionados à parte sexual, principalmente. Então, ele é um módulo bem completo que a gente fala sobre todos esses problemas que eles podem se deparar e como lidar, né? Porque é isso, né? Conforme eles vão crescendo, eles precisam saber do que eles podem se deparar do outro lado, porque é isso que vai aumentar a segurança deles. E daí, no módulo 9 a gente vai falar da segurança digital, porque, gente, a gente é muito vulnerável. Quando eu fiz a minha especialização e a gente tinha aula de cibersegurança, de verdade, a gente terminava a aula assim, chorando, sabe? Rindo de nervoso.
porque a gente é muito vulnerável, as nossas senhas são frágeis. Gente, a gente dá tudo de mão beijada pro bandido, né? Então, a gente fala muito sobre mecanismos de como ter uma segurança digital para nós e os nossos filhos, para que a gente esteja menos vulnerável, porque a gente realmente desconhece meios e formas de estarmos seguros, né? E no último, no final, a gente tem um módulo de revisão que a gente caminha um pouco sobre todos esses módulos, relembrando pontos de ação que deveriam ser tomados, são sugestões e esse é o caminho do curso Filhos e Telas, mas lembra que a gente não fala só sobre telas, a gente também fala sobre relacionamento. Então, tem várias aulas bônus que eu quero apresentar para vocês. Tem uma aula comigo sobre a importância do brincar e por que que é difícil brincar e como que eu posso superar essa minha dificuldade de brincar com meu filho. Tem uma aula novinha da turma 4, que é com a nutricionista Débora Marques, para falar sobre seletividade alimentar e compulsão, ou seja, estratégias saudáveis de lidar com isso. Tem uma aula maravilhosa com a educadora parental especialista em irmãos, a Mari Furtado, o papel dos pais no relacionamento entre irmãos, porque eu sei que é um desafio para muito de vocês. Tem uma aula que eu ouço muitos elogios das duas queridas educadoras parentais e neuropsicopedagogas, que é a Beatriz Montenegro e a Priscila Custódio, falando sobre educação em conflito, né? Como superar essas diferenças com os parceiros, né, ou as parceiras na criação de filhos, que eu sei que é um desafio muito comum e recorrente. Tem uma aula da minha mentora em sono, né, da Lívia Praiero, cofundadora da Escola de Educação Positiva, falando sobre o sono da criança como caminho das relações. Tem uma aula linda da Mel Araújo falando sobre a ciência da conexão, né? Que lembra que eu falei que a palavra-chave é conexão? E a gente tem uma aula linda, potente e transformadora da Eulália Bortoni, minha amiga psicóloga e educadora parental, falando sobre a importância da corregulação e lá nessa aula você aprende algumas práticas de autocura que é muito importante para a gente se sustentar nesse processo de mudança. E além disso, quem fizer parte, né, desse convite para estar nessa turma 4 do curso Filhos e Telas, você vai ter o ingresso para um workshop de autocuidado que eu vou fazer no final. Eu vou fazer a votação se vai ser no final de julho ou no começo de agosto. Vai ser um workshop de autocuidado na prática, vai ser ao vivo, a gente vai ter trocas, interações. Sempre tudo que é ao vivo é gravado, porque eu sei que nem sempre a gente consegue estar ao vivo. Vai ter um grupo de WhatsApp com suporte garantido comigo por pelo menos 2 meses. Então, eu estou sempre lá disponível para responder as dúvidas de vocês. Acaba sendo um lugar, às vezes, que a pessoa, ai meu Deus, está acontecendo isso, me ajuda. Eu tento apoiar da forma que for possível. Então, além disso, os 3 primeiros inscritos vão ganhar um atendimento parental comigo de 1 hora de duração. Pode ser assunto telas ou pode ser qualquer outro desafio que vocês estejam vivenciando. Além disso, existem mentorias em grupo ao vivo, normalmente são 2 mentorias. Eu faço sempre votação no grupo dos alunos para tentar contemplar um horário que a maioria possa estar. Se você não pode estar ao vivo, tem um formulário para dúvidas que fica disponível. A minha meta é estar disponível para vocês e não deixar ninguém sem suas respostas, tá? Aqui são alguns depoimentos de alguns alunos que me mandaram pelo WhatsApp. Então, a gente tem transformações de crianças pequenas, crianças maiores, adolescentes. E o que eu posso garantir é que, se você tiver com o coração aberto e disposto a mudar, a fazer diferente e quiser investir em conhecimento para ajudar o seu filho a crescer e prosperar na era digital, por quê? Porque o mundo já está dando tela para todo mundo, né? Se é pai ou mãe de criança, de adolescente, já vai vir naquela pressão, não vai dar celular, eu quero um celular, e eu quero rede social, e eu quero aquele jogo. Então, se eu não me empoderar em conhecimento, em estratégias eficientes, eu vou cair nesse rolo compressor, e é o que eu falo para vocês. O que a gente tem cada vez mais são evidências desses impactos e prejuízos na vida das crianças e adolescentes. Então, a gente precisa investir em conhecimento, né? Essa masterclass gratuita, eu tenho certeza que vocês vão conseguir muita coisa, mas no curso, como eu trouxe para vocês, ele é um lugar de um conhecimento mais amplo. Qual que é o investimento para isso?
E eu falo que é um investimento porque você está investindo em conhecimento e na vida dos seus filhos, tá? O curso, atualmente, ele sai por 597, mas quando a gente faz lançamento, a gente tenta sempre fazer uma condição diferenciada. Então, para quem se inscrever até domingo agora, se eu não me engano, é dia 14 de julho, até às 23h59, ele vai estar com uma condição especial. Vão ser todas essas aulas bônus, todos esses presentes que eu já trouxe para vocês, né? E para quem está aqui comigo nessa aula, além de ganhar o e-book, e também, para quem está lá no grupo do WhatsApp, Filhos e Telas, vocês vão ter um desconto maior. O preço até domingo vai ser 397, ou seja, de 597, quem se inscrever até o domingo vai sair por 397. Mas quem se inscrever hoje, dia 8 de julho, até as 23h59, você vai usar um cupom de 10% de desconto. Então, de 397 vai para 357,30. Ou pode se parcelar em até 12 vezes, né? 12 parcelas de 35,87. Gente, é um lanche que você come na padaria, um café da manhã na padaria. Você vai com você e com seu filho, você vai gastar mais do que isso, tá? E é um investimento para a vida. Para ter esses 10% de desconto, você vai ter que usar um cupom, que eu fiquei pensando no nome, e o cupom é DESPERTAR. Despertar com letra maiúscula, você colocando hoje no link de inscrição, você vai ganhar 10% de desconto, além de tudo que falou. E se você for um dos primeiros que está na aula aqui comigo, você ainda tem grande chance de ser um dos 3 primeiros e, além de tudo isso, ganhar um atendimento parental comigo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou deixar esse espaço aberto para dúvidas. E mais uma vez, eu tenho consciência do que é potente e transformador. Eu tenho feedbacks lindos das pessoas que decidiram fazer parte das 3 turmas anteriores. E agora eu vou parar de compartilhar a tela para eu ver o rostinho de vocês. E eu quero deixar aberto o espaço para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida específica que queira trazer para mim. E você que está aqui no Instagram, vai para o grupo Filhos e Telas para ter acesso à reprise. Tchau, tchau. Gente, é que eu estava com ele aberto aqui também. E daí agora eu estou presente aqui para vocês. Obrigada por todos que estão aqui comigo até o final. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? E eu vou tentar olhar o chat, gente, porque desde o começo que eu não dei conta de. E quem quiser pode ligar o microfone também. Fiquem à vontade, gente, que eu vou dar uma olhada aqui de quem está falando, das mensagens. Se não quiser ligar a câmera, porque às vezes eu sei, né, que às vezes a gente está no corre com o filho, fazendo o filho dormir, quiser escrever a sua dúvida, eu vou olhando aqui. E vou lendo para vocês, tá bom? E lembrando, passem para Bia, para Bianca, o telefone de vocês com o WhatsApp para a gente poder mandar o e-book para vocês. Se a gente não mandar até hoje, mais tardar amanhã cedo a gente manda, tá? Porque a gente é mãe também e a gente depois tem que dar uma olhada nas crianças. A Bianca falando do presente. A Miriam, eu tô desesperada, não sei mais o que fazer para tirar meu filho do computador. Ai, caramba, dos 6 até agora, nos 15, não sei mais o que fazer. Miriam, vem com a gente, que eu tenho certeza que você vai ter conhecimento que vai te empoderar no processo de mudança, vai ter o nosso suporte lá. Se você for uma das 3 primeiras, você ganha um atendimento, a gente consegue olhar exclusivo, muito detalhadamente no seu caso também. É, a Celiette, né, trazendo muito preocupante esse uso sem limites, tudo gira em torno do celular. E, gente, é triste porque assim a gente vai em lugares que é para criança brincar, sei lá, pracinha, parquinho, clube, e tem um monte de criança com celular e é muito atrativo para eles, né? Chama muito atenção. É buffet de festa infantil com jogo eletrônico. E a gente vai perdendo o mais importante, que é estar junto, que é se relacionar, né? Deixa eu tomar mais água. Daí a Melissa. Minha filha, 10 anos, está aqui perguntando: Mãe, que mulher maravilhosa! Ai, que bonitinha! Que bonitinha! Obrigada, fico feliz. Fico Ô, Bru, emocionada. Oi!
Me Fala. perguntaram aqui Ah, qual é a duração do suporte que você faz. hum. Vamos lá, gente. Garantido do suporte no grupo do WhatsApp é 2 meses. Mas deixa eu ver se tem algum aluno da turma anterior aqui. Eu acho que a Rita é, a Mônica, se eu não me engano, é. Gente, eu quero estar disponível, assim, sabe? Então, assim, primeiro, o curso ele é vitalício. Ele não tem prazo para acabar, tá? A não ser que, sei lá, dê um acabou a internet do mundo, daí a gente não tem controle sobre isso. Mas é um curso de acesso vitalício. Por quê? Porque de repente, hoje, né, a Nayara está aqui, a Nayara também é minha aluna. Sei lá, hoje minha filha está com 4 anos, então eu vou assistir essas aulas vendo numa visão da minha filha de 4 anos. Daqui 3 anos ela está lá com 7, 8, já mudou muito. Então, é importante ter esse acesso vitalício para vocês assistirem todas as vezes que sentirem necessário, até aquele módulo de cidadania digital, talvez vai ter algumas aulas lá que não vão ser aplicáveis para uma criança muito pequena. De repente, eu falar, construir esse diálogo, mas ele vai crescer, eu vou querer reassistir. Tem muitos pais que mostram as aulas do curso para os filhos também, né, para eles ouvirem de uma forma diferente tudo que os pais estão tentando trazer. Então, oficialmente, o que eu posso garantir, né, é que durante 2 meses eu estou mais disponível no WhatsApp. Mas como o acesso do curso é vitalício, eu sei que talvez você vai comprar hoje, não vai conseguir assistir hoje, daqui um mês, daqui um ano. Então, assim, deixou a dúvida lá na plataforma, o grupo continua ativo, né? Coloque a dúvida que para mim é importante responder, tá? Então, fique tranquila que oficialmente 2 meses que eu posso garantir 100%, mas ninguém fica sem resposta. Às vezes demora uns dias, um pouco, porque numa das aulas a gente vai falar sobre um termo chamado minimalismo digital e eu tento fazer isso na minha vida aqui também, né? Porque tudo que eu trago para vocês é o que eu vivo, porque eu acho que seria incoerente eu fazer o contrário. Bia, eu vou lendo aqui qualquer coisa você me traz, tá? Daí a Taene trazendo da aula, obrigada, obrigada. Quanto mais eu entro, mais a tela sai. Gente, escrevam essa palavra, esse mantra, porque eu adoro mantra, sabe? Eu acho que ele nos ancora em muitas coisas e em desafios que a gente está vivendo, sabe? A Vanice agradecendo, obrigada. Quer falar, Lu, Bia? Oi. quero. Então, eu tenho mais dúvida aqui. As Tá. mentorias são de 15 em 15 dias? Como é que é? Qual que é a duração também? Tá, ó, as mentorias, o que que eu busquei fazer, né? O curso, eu já fiz vários formatos, eu já liberei tudo de uma vez e eu vi que não é legal, porque daí às vezes tem a pessoa que tá meio trabalhada na ansiedade, já vai querer ir lá na última aula da revisão e não vai ter assistido todas as aulas, porque tudo que tá lá é muito importante, né? Não, Então, eu acho que ela quis dizer as mentorias ao vivo. não, sim, mas é só para explicar o porquê da mentoria. Tá. Então, o conteúdo vai ser liberado totalmente o curso até o final de julho, né? Tem um cronograma quando você entra na plataforma, já tem módulos disponíveis, né? E a cada 3, 4 dias eu vou liberando mais. E a mentoria, normalmente eu faço enquetes no grupo, porque para mim eu posso fazer a mentoria amanhã, semana que vem, daqui um mês, mas eu gosto de fazer a enquete no grupo, seja para saber quando o grupo quer. Então, sei lá, vocês querem a mentoria para o final de julho, começo de agosto ou final de agosto, né? A primeira mentoria. Então, a gente faz essas votações, definindo o período que a maioria prefere. Daí a gente faz uma nova votação para ver os horários. O que eu percebi das últimas turmas acaba sendo uma depois de um mês, mais ou menos, depois do curso, e daí depois a segunda, um mês depois, tá? Mas é tudo variável. Eu tenho essa disponibilidade de fazer o que a maioria optar e preferir. Por que que eu gosto da mentoria ao vivo um pouco depois das pessoas terem assistido o curso? Porque eu acho que ele é mais proveitoso, esse nosso momento de troca e interação, tá? Mas lembrando, dúvida você pode trazer lá no grupo também. Pode Fica falar, mais Bi. rico, né? Porque a É, pessoa ela já experienciou o conteúdo e também já aplicou com a criança, né? Ela sim. falou que a filha dela é superdotada e tem TEA1.
Olha, tem uma pessoa que não está aqui, que não sei se vocês conhecem, o nome dela é Andresa Facina. Ela tem um perfil no Instagram chamado, inclusive eu te recomendo assistir, chama Superando Diagnósticos. E ela é aluna da turma 3. Ela tem uma criança que é TEA, não sei o nível, porque eu não me atento, mas eu sei que ele é não verbal. Ele tem a mesma idade do meu filho, 9 anos, e ele também tem síndrome de Down. E ela me deu um feedback bem legal, assim, porque é isso. Por isso que eu falo, a gente dá o caminho, mas você é melhor do que ninguém para conhecer o seu filho e como trazer algumas mudanças nessa realidade. Então, ela percebeu que melhorou muito a questão comportamental, porque é fato, muito tempo de tela, raiva e ansiedade vem com força total. Então, eu tenho certeza que tudo que você vai aprender aqui vai te ajudar também nesse processo de vocês, tá? E daí você pode até também falar com a Andresa, qualquer coisa me chama no privado, eu te passo o contato dela, porque ela é melhor do que ninguém para falar qual foi a experiência dela aqui com a gente no curso, tá? Ai, que legal. A gente está com 15 pessoas aqui ao vivo. Se vocês quiserem deixar o telefone de vocês aqui para receber o presente. Isso. E mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês. E uma coisa que eu trago muito, o meu mundo ideal, e eu batalho para isso, eu gostaria que as pessoas ao meu entorno também se também se beneficiassem de conteúdos como esse e que também andassem junto comigo. Tipo, que todos os alunos, os colegas do meu filho na escola, os pais estivessem aqui, alguns já aceitaram o convite, já fizeram, outros não. Então, vocês que estão ao vivo aqui têm todo esse diferencial de trazer as dúvidas de vocês e ter essas condições diferenciadas, mas a gente vai disponibilizar a gravação dessa masterclass. Então, se você também quiser, se você achou que foi importante, que for relevante, eu iria pedir para você, se possível, e quiser e sentir compartilhar na rede social. Porque é uma forma de reforçar o meu trabalho, né, para me dar força para continuar e também encorajar outras pessoas a fazerem esse movimento, né? Eu sempre esqueço de pedir isso, mas eu sei que é importante para o meu trabalho, tá? E além disso, se vocês quiserem depois, quando terminar essa aula, a gente vai baixar o vídeo, tudo certinho, a gente vai colocar, né, Bia? Não sei se hoje ainda vai dar tempo, amanhã cedo o link de gravação dessa aula. Passem para outras pessoas o grupo do WhatsApp para elas entrarem, fazer parte, para elas poderem ter acesso, tá? Dessa masterclass. Ela vai ficar disponível por alguns dias. A gente não definiu, mas eu sei que provavelmente mais alguns dias ao longo dessa semana. Então, mandem a informação, porque do mesmo jeito que um belo dia, nem sei como, chegou para mim, há pouco mais de 3 anos atrás, uma informação que mudou a minha vida e hoje tem ajudado a mudar a vida de muitas pessoas, e é o que eu quero poder fazer com cada uma de vocês, tá? A Bia deixou aí o link. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem nos chamar lá no grupo. O grupo está fechado até para não ficar com excesso de informação, mas vocês podem achar o nosso contato lá como administrador. Confiem sempre só em mim ou na Bianca, né? Se tiver alguma dificuldade com o link, qualquer coisa, contem comigo nesse processo. E eu tô sem voz já, e eu queria saber se mais alguém quer trazer mais alguma coisa. Obrigada, Melissa, obrigada. Fico muito feliz. E é engraçado, né? Eu acho que a gente demorou tanto tempo para se encontrar, e quando a gente encontra algo que faz a diferença na vida. Eu lembro quando eu comecei a estudar parentalidade, que eu busquei mudar minha carreira, porque o mundo ainda invisibiliza mães, né? Invisibiliza filhos e crianças, enfim. Eu ficava assim, nossa, mas meu Deus, o que que eu vou buscar para atuar? Vou me especializar. E eu lembro que tinha uma amiga, uma colega, uma psicóloga, que ela falava assim: você vai encontrar a sua maior dor. E eu confesso que na minha maternidade eu tive várias dores pelo meu desconhecimento, sabe? Mas, de fato, o uso de telas foi uma dor muito grande, foi visceral. Ela me colocou em momentos assim de me sentir o cocô do cavalo do bandido, sabe? Eh,
Mas é isso, eu falo muito pro meu filho, a gente tem alguns mantras, né? Igual eu falei da tela, né? Quanto mais eu entro, mais fácil ela sai. E um mantra que eu tenho com meu filho também é: nós não trabalhamos com culpa. E é tão bonitinho que ele agora ele repete, né, todas as frases. E é isso, porque eu tive o desconforto do desconhecimento, mas eu escolhi mudar, e isso é o mais importante, né? E é isso que muda, é isso que move, e é isso que faz a gente seguir adiante. Gente, é isso. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu agradeço cada um de vocês que estão aqui comigo. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, 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 obrigada. E depois, se puderem, compartilhem com amigos, colegas, grupos de pais, né, da escola, porque é aquilo. Se de repente o pai, a mãe, a avó do melhor amigo do seu filho tá na mesma jornada, é, é um BO a menos que a gente tem, né? É um fator que favorece. A gente tem uma aula que a gente fala, né, sobre celular e a gente tem alguns movimentos que a gente traz, né? E a gente fala, poxa, se os pais estão em comum acordo ali, fica muito mais fácil a gente conduzir com os nossos filhos. Mas não desistam, tá bom? Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa segunda-feira, uma semana abençoada e incrível para todos vocês. Para quem é de São Paulo, bom feriado amanhã. Para quem não é de São Paulo, vida que segue e seguimos juntos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero vocês do outro lado, lá na turma 4. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer parte. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.